Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, como foram aí de período de férias, descanso, reposição de energias, para retomarmos aí com mais ânimo, ímpeto, gás, visto que a metade já ficou para trás, concluímos com a ajuda e graça de Deus, resta-nos agora a segunda metade, e o mesmo Deus que nos ajudou até aqui, certamente nos ajudará a chegarmos até o final. Parabéns a todos que prosseguem, animados, comprometidos, que não desistem. Deus dê novas oportunidades àqueles que por alguma razão tiveram que desistir, possam ter outra oportunidade para retomar o curso. Aproveito para mandar a saudação aos alunos à distância, de tantas partes do nosso estado, do país e também do mundo, Estados Unidos da América, alunos ali em Nova Orleans, alunos espalhados em tantas outras partes. E o nosso diácono João Maurício, que até o ano passado era aluno aqui presencial, mas recebeu a direção de Deus de atravessar o continente, atravessar o oceano para o continente europeu, lá está em Portugal, e agora é aluno à distância também. Nossa saudação especial ao aluno diácono João Maurício. Bom, feitas essas saudações preliminares, recepção, boas-vindas a todos, vamos nos colocar sobre os pés, vamos orar. Acredito que todos já estão aí tomando posse dos vossos livros, o livro de número 9, Pentateuco. Já, depois da oração, eu explico aí como vai seguir agora essa segunda metade do curso, que é a parte que nós chamamos da teologia bíblica. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos esta noite, por mais uma vez aqui estarmos em Tua presença, a fim de estudar, aprender e crescer no conhecimento da Tua santa palavra. Sou grato a Ti e te louvo pela vida de cada aluno que aqui presencialmente está acompanhando as nossas aulas, aqueles que à distância, em tantos lugares, outros estados, na Bahia, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, tantos outros lugares do mundo que nos acompanham. Abençoe a todos de forma extraordinária e especial. Dê-nos hoje uma aula frutífera, abençoada, edificante para as nossas vidas, espiritual e também para o nosso ministério, aqueles que servem na seara do Senhor como obreiros ministros. Assim nós rogamos as Tuas bênçãos, reconhecendo plenamente a nossa total dependência de Ti. Rogamos a Tua graça, unção, sabedoria, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Saudação especial para a turma que temos ali também, na região de Imbiruçu, se eu não me engano é distrito de Mutum, em Minas Gerais, também nos acompanhando aí, e também aluno ali em Central de Minas, na região Floresta, presbítero Ademar. Os alunos que estão chegando aí nesse período, vários alunos outros chegaram, então estou aqui dando as boas-vindas a todos eles. E outros que eu esqueci, à medida que for lembrando, os saudarei também. Pois bem, irmãos, vocês estão aí com o material em mãos, repito, a nossa segunda parte do nosso curso. Agora nós começaremos a tratar daquilo que nós, na divisão do estudo teológico, chamamos de teologia bíblica. Apenas para recapitular, nosso curso, a nossa grade curricular, ela é composta de 16 livros, porém, não são apenas 16 módulos, disciplinas, são mais porque alguns livros estão nele composto 2 disciplinas. No ano de 2023, nós estudamos 8 livros e 10 disciplinas, que compõem a grade da chamada teologia sistemática. Aqui relembrando, para nós nos situarmos até onde fomos e de onde agora reiniciaremos. Então, lá dentro da grade da teologia sistemática, que são as disciplinas que estudam as principais doutrinas da Bíblia de forma sistemática. Lembrando quais são elas. A bibliologia, primeira disciplina, estuda o que a Bíblia diz sobre a Bíblia, sobre a inerrância, sobre a infalibilidade, sobre a sua divisão,
sobre a sua inspiração, sobre, que mais? A sua canonicidade, os livros canônicos, os livros apócrifos, formas de estudar a Bíblia. Rapidinho, lembrando, então, nós estudamos a bibliologia. A segunda disciplina, teontologia, também chamada de doutrina de Deus ou teologia própria. Nós estudando dentro de toda a Bíblia Sagrada o que a Bíblia fala acerca de Deus, o Pai, falando sobre a sua criação, falando sobre seus atributos, atributos morais, atributos, os seus atributos eternos, que são seus atributos pessoais inerentes exclusivamente a Deus, chamados esses de atributos naturais também. Enfim, depois nós vimos a terceira disciplina, Cristologia, estudando a Bíblia sobre a pessoa de Cristo. Na sequência, o quarto módulo foi a pneumatologia. Estudamos dentro da Bíblia o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo, pneumato ou paracletologia. Quinto livro, nós dividimos duas disciplinas, a antropologia e a angelologia, o que a Bíblia diz sobre o homem e o que a Bíblia diz sobre os anjos. No nosso sexto livro, estudamos, mais uma vez, duas disciplinas juntas, as quais foram a hamartiologia, doutrina do pecado, e a soteriologia, a doutrina da salvação, que a Bíblia diz sobre pecado e salvação. Nosso sétimo livro, nós estudamos a eclesiologia, disciplina essa que estamos estudando uma vez mais na Escola Bíblica Dominical. Então, é importante relembrar aqueles conceitos estudados lá na eclesiologia, ou seja, o que a Bíblia diz sobre a igreja. E finalizamos o ano de 2023 com o módulo da escatologia, o que a Bíblia diz sobre a doutrina das últimas coisas. Nós chamamos de teologia sistemática, repito uma vez mais, porque pegamos essas principais doutrinas da Bíblia e sistematizamos ela, ou seja, nós as organizamos em temas próprios e nós vamos à Bíblia para ver o que a Bíblia fala sobre cada uma dessas doutrinas, sobre a doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo, da igreja, das últimas coisas, do pecado, da salvação, etc. A partir de agora, nós passaremos a estudar a parte que nós chamamos, muitos teólogos, e eu entre eles, chamamos de teologia bíblica. Por quê? Porque agora nós vamos estudar propriamente a Bíblia pela Bíblia, a sua organização canônica, os seus livros, sua composição literária e qual a mensagem que cada um deles traz para nós. Claro, nós não vamos estudar 66 livros, aqui 66 livros desses, mas nós vamos usar a divisão que a Bíblia traz, que nós trazemos, melhor dizendo, sobre os livros da Bíblia. Por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles estão organizados, o que nós chamamos de, está aqui, que é o material que está na sua mão, o Pentateuco. Nós já vamos ver o significado já, e já está aqui também quais livros são esses, você sabe. Penta, 5, textos, ou seja, volumes, são os 5 volumes, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Depois nós vamos estudar os livros históricos, os livros que contam a história de Israel, desde a sua entrada na terra prometida, sob a liderança de Josué, até a sua expulsão da terra, o norte Israel pelos assírios, o sul Judá pelos babilônios. Depois nós estudaremos os livros poéticos, toda a poesia hebraica, judaica, dentro desse período da história de Israel. E ali estão os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Vamos ver também os livros proféticos, que estão simultaneamente ao período histórico. Claro, os profetas profetizaram dentro do período da história de Israel. Enquanto a história está se desenrolando, Deus está levantando profetas para verbalizar a sua vontade, a sua lei, lembrar o povo da sua lei, dizer ao povo das consequências de permanecer no pecado, ou seja, o juízo, a sentença de Deus, a possibilidade de não sofrer a sentença,
a penitência divina, caso se arrependam, se humilhem, abandonem o pecado e se voltem para Deus. Então, os profetas profetizaram nesse período. Primeiro grupo de profetas, chamado profetas maiores, aqueles que têm um volume literário maior, mais amplo, mais extenso, e profetizaram por um tempo também mais longo. Você já sabe quais são: os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e depois os 12 profetas menores, que também profetizaram nesse período, porém o seu material literário é menor e o período de exercício ministerial também menor em comparação aos outros profetas. Encerramos assim então o Antigo Testamento, passaremos para o Novo, estudando os livros do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, e os Atos dos Apóstolos. E depois vamos às epístolas, as paulinas e as gerais, e finalmente estudaremos o livro do Apocalipse. Esta é a organização da teologia bíblica, que é como a Bíblia está dividida em grupos, que passaremos a estudar a partir de hoje, de agora. Imagino que encerraremos ali entre meados e final de novembro, tendo, portanto, a nossa formatura no início de dezembro. Ainda a ver isso daí, claro, a gente vai ver mais para frente, só mesmo aqui anunciando aos irmãos. E eu espero ver todos vocês lá, inclusive alguns que estão à distância, que virão para participar conosco da nossa formatura. Dito isso, material na mão aí, vamos lá, abrindo na página de número 4, e nem preciso falar aí do sumário, ele já está colocado aqui no slide, né? E nós vamos usar muitos outros slides. Mas vamos aí, a página 4 está a nossa introdução. E o texto que eu uso inicialmente é o de Romanos, capítulo 10, versículo 4, que diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei. Quando a Bíblia fala o fim, o significado aqui é a finalidade, o propósito, o objetivo da lei. Qual é o objetivo, o propósito, a finalidade da lei? Nos levar a Cristo, nos conduzir a Cristo. A Bíblia fala em Gálatas que a lei serviu de aio, como uma espécie de tutor, como uma espécie de ama, não é? Alguém que ainda está na sua tenra idade e não consegue tomar decisões importantes sozinho e precisa de alguém para ajudá-lo, conduzi-lo, servir como tutor. A lei serviu de tutor, ou aio, para nos conduzir a Cristo. E quando nós usamos a expressão lei, a Bíblia apresenta a expressão lei, na verdade, está se referindo a esses 5 livros aqui. Daqui a pouquinho eu vou explicar isso bem melhor e com mais profundidade. Apesar de o termo ser um termo singular e parece, às vezes, confunde com o decálogo, os 10 mandamentos, ou mesmo a totalidade das leis de Deus, que são 613 mandamentos, mas, na verdade, quando a expressão lei aparece na Bíblia, se referindo às Escrituras Sagradas, está fazendo menção do Pentateuco, que já nós vamos descobrir que é chamado pelos hebreus, pelos judeus, por outro nome. Seguindo aí no nosso material. Pentateuco, nome que se dá aos 5 primeiros livros da Bíblia, geralmente chamado de quê? A lei, o livro da lei, a lei, Pentateuco. Pentateuco é uma palavra de origem grega, que significa penta, 5, teusto, volume, livro. Assim temos que o seu significado é livro em 5 volumes, está aqui, ó. É um livro, porém dividido em 5 tomos, em 5 rolos, em 5 volumes. O nome se originou da famosa tradução do Antigo Testamento chamada Septuaginta, feita do hebraico para o grego, no 3º século a.C. Os judeus chamam esses 5 livros de, como é que é o nome que está aí? Torá. Faltou, acho que o acento aí, não sei se eu corrigi no material de vocês, mas é Torá, com A bem aberto, Torá. Ou, como já dissemos, lei. Sendo essa obra
o código legislativo de toda a nação. Então, se você falar para um judeu Pentateuco, isso é uma expressão grega. O Antigo Testamento foi escrito em que idioma, basicamente? Qual idioma? Hebraico. Eu falei basicamente porque tem pequenas porções em aramaico, mas 98, 97, 98% em hebraico. Uma pequena porção ali de Daniel em aramaico. Então, o idioma do Antigo Testamento é o hebraico. Porém, vocês se lembram, a gente já falou sobre isso, quando houve a popularização da língua, do idioma grego, para facilitar a disseminação da palavra, da mensagem de Deus, então houve a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. E a esta obra de tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego é chamada de Septuaginta. Por que desse nome? Porque, segundo a tradição, foram 70 escritores, ou 72, sendo aí no caso das 12 tribos de Israel, 6 de cada tribo, dando esse total de 72, em aproximadamente 70 dias, traduzindo todo o Antigo Testamento do hebraico para o grego. E aí, então, tomou esse nome septo, de 70, Septuaginta. Mas os hebreus, os judeus, eles não usam o termo grego para se referir ao livro do Antigo Testamento, a nenhum deles. Eles usam os termos hebraicos. E aí, por essa razão, o Antigo Testamento, esses 5 primeiros livros, por eles não são chamados de Pentateuco, mas são chamados de Torá. Depois, aí no final, eu vou até deixar, se vocês quiserem, dar uma olhada na tal da Torá. Aqui para quem está em casa poder ver também, Torá. Você percebe que a forma como eu estou segurando ela, parece que eu estou segurando, apresentando a vocês a contracapa dela, né, atrás dela, né, e a frente estando para mim, mas não, vocês estão vendo a frente dela. A contracapa atrás dela está virada para mim. Porque o hebraico, o que acontece com o hebraico? Se lê de trás para frente, nós chamaríamos de trás para frente. Então ele começa aqui, onde para nós terminaria, e termina lá, onde para nós começaria. Então é de trás para frente mesmo. E o texto vai sendo lido do contrário. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre a Torá. E vou deixar vocês dar uma olhada. Quem sabe vocês desenrolam aqui esse hebraico, tiram as boas mensagens, pregação. Tudo é impossível ao que não crê. E logo tudo é possível ao que crê. Vamos lá, irmão, vamos passar aqui alguns slides. Deixa parado aí na parte que até onde eu falei, e vou passar aqui agora alguns slides. Acompanhe aqui. Quando a gente fala do Pentateuco, algumas considerações importantíssimas precisam ser feitas. E eu quero começar com essas aqui. Por exemplo, onde foi escrito o Pentateuco? Onde se deu origem a esse conteúdo extraordinário? Olha ali, peguei uma imagem como se fosse um rolo, né? E depois vocês vão ver exatamente como são. Mas vamos lembrar aqui o território. Esse aqui é um mapa que a maioria das Bíblias de vocês, se não todas elas, tem. Talvez uma ou outra Bíblia não tenha, mas a esmagadora maioria de Bíblias, especialmente se for de estudo, tem esses mapas lá no final. Esse aqui é um mapa do lado de cá. Eu vou até me aproximar aqui, acho que é possível. Do lado de cá nós temos o continente africano, mais precisamente ali ao norte, o país do Egito. E aí você tem aqui o Mar Vermelho, com essas duas orelhinhas aqui, parece até um coelho, né? O Mar Vermelho, com o Golfo de Suez, Golfo de Áqaba, que fazem parte do Mar Vermelho. Então Israel atravessou ali o Mar Vermelho. Aqui esse triângulo, vamos dizer assim, de cabeça para baixo, vamos imaginar que seja assim, é um delta chamado de Península do Sinai. Aqui embaixo está o Monte Horebe, o Monte Sinai, e aí você vai subindo, eu não vou conseguir chegar até lá, mas vocês conseguem ver um ponto azul ali, bem lá em cima?
ali é o Mar Morto. Aliás, ali é o Mar da Galileia, você tem o Rio Jordão e o Mar Morto. Então, nós já estamos falando lá do território de Israel. Então, aqui o Egito, Península do Sinai, e já entra lá para o território de Israel. Lá em cima, bem azul, lá o Mar da Galileia, e vai descendo até o Mar Morto. O Mar da Galileia, mais na ponta lá, e o maiorzinho ali, o Mar Morto. E eu destaquei aqui o deserto do Sinai. Por que eu estou destacando? Daqui se originou o Pentateuco, ou a Torá. Lembrando aqui, tem esse mapa que a maioria das Bíblias tem também, se você quiser olhar lá na sua Bíblia, é o mapa da peregrinação do povo de Israel, saindo do Egito em direção à terra prometida. E mais uma vez eu destaco o deserto do Sinai, a península do Sinai. Nós vamos ver ali em outros mapas a cordilheira dos montes que que estão ali situados nessa península do Sinai. E, mais uma vez, o mesmo mapa, agora aqui ampliado. Então, aqui está o Egito, terra de Gósen, aonde quando José adentra o Egito e chama os seus parentes, né, final ali do livro de Gênesis, do capítulo 40 adiante, eles vão ficar na terra de Gósen, depois escravizados, vão trabalhar na construção das cidades de Ramsés, Pitom, até depois serem libertos e começar a atravessar o Mar Vermelho, desce a península do Sinai, o extremo sul, monte Sinai, Horebe, daqui a pouco eu explico, sobe, olha lá onde está o Mar Morto, mais acima então estaria o Mar da Galileia, e subindo, claro, contra a correnteza, o Rio Jordão. Então é o território de Israel. Você veja que é uma jornada relativamente curta, curtíssima, mas o povo levou 40 anos, e você sabe a razão, por conta das suas rebeldias e pecaminosidade. Ficou dando volta, faz que vai, não vai, volta, vem, atravessa, vem, tudo isso aí. Um outro mapa aqui, apresentando, com os pontos, a Bíblia vai falando, quando a gente vai lendo o livro do Êxodo, a primeira parada, a segunda, o nome das cidades, dos territórios, dos desertos e tal. Então esse mapa aqui ajuda bastante também a gente entender cada posição. E o povo de Israel peregrinou de tal lugar e parou em tal lugar, e peregrinou de... Tudo isso daqui é o pano de fundo geográfico da construção ou da revelação da Torá, da lei, Pentateuco. Tudo isso aconteceu aqui. Boa parte, ou a esmagadora parte de toda essa revelação, não se deu dentro do território de Israel. A maioria aconteceu dentro do território do Egito, ou a península do Sinai, até chegar lá próximo da região de Israel. Então, os acontecimentos, basicamente, se desenrolaram no grande deserto do Sinai. Eu estou dizendo para você que Deus gosta de se revelar no deserto. Vá pegando aí. Deus gosta de dar grandes revelações ao seu povo, aonde? Às vezes Deus tem coisa grande, extraordinária, que muda a história da humanidade para falar. Ele vai chamar o povo dele para conversar. Essas conversas aonde? Lá no particular, no deserto. Está ali, ó, Monte Sinai, Horebe, planície do Sinai, Horebe. Por que às vezes usa o termo Monte Sinai, Monte Horebe? Na verdade, a região é chamada Península do Sinai, o deserto do Sinai. E lá existem vários montes. Então, às vezes usa o termo Monte Sinai, é um dos montes da Península do Sinai. Outros especificam um monte daqueles, vários montes daquela região, e o chamam de Monte Horebe. Lembrando que foi ali que Deus revelou a Moisés a lei e muito do que seria relevante para o culto, o relacionamento entre o povo e Deus, a construção do tabernáculo. Tudo isso é o conteúdo básico espiritual do que nós estamos começando a estudar, o Pentateuco, a lei ou Torá. Muitas caravanas, quando vão a Israel, eu acho que agora está um pouco parado, né, esse movimento aí turístico, mas
Via de regra, muitas caravanas costumam chegar lá, fazendo esse turismo pelo Egito, pela região do Sinai, atravessam lá com seus guias, seus carros, vans, etc., passam nessa região, depois chegam lá em Israel. É viagem de carro, então, bem rápida, coisa de poucas horas, do deserto do Sinai até chegar dentro do território de Israel. Só que hoje você sabe que aquela região lá não está muito boa para turismo, não. A não ser para quem está com pressa de ver Jesus, aí está bom demais. Tem alguém aqui nessa condição? É só ir lá. Vamos lá, irmãos. Seguindo aí, do deserto do Sinai, portanto, procedem os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando eu digo procede dali, eu digo que a revelação de Deus, que foi registrada, escrita, foi ali. Uma pergunta que todo mundo já sabe a resposta. Quem é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, do Pentateuco? Quem é o autor humano? Moisés. Quem escreveu Gênesis? Moisés. Quem escreveu Êxodo? Moisés. Levítico também Moisés. Números e Deuteronômio igualmente Moisés. Mas a pergunta é: onde estava Moisés quando os acontecimentos do livro do Gênesis se desenrolaram? Onde é que ele estava? É aquelas perguntas que Deus fez para Jó, né? Mais ou menos assim, né? Porque Moisés, ele nasce, o seu nascimento é narrado a partir do capítulo 1, 2 do Êxodo, 2 em diante, sua chamada no 3 e dali por diante. Então, os 50 capítulos de Gênesis, não existe Moisés. Mas Deus revelou a Moisés tudo o que aconteceu no Gênesis e ordenou a ele que escrevesse. E quando ele recebe de Deus a revelação, ele está aqui nessa região. Muitos estudiosos, eruditos, a tradição judaica acredita que Moisés estava exatamente naquele período de consagração espiritual extraordinária, 40 dias e 40 noites, em jejum, se alimentando de graça, de unção, de virtude espiritual divina. Foi ali que Deus revelou a ele os acontecimentos do livro do Gênesis. Então foi fonte direta, Deus passando para Moisés e ele registrando todos os acontecimentos. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e etc. Como criou o homem, o primeiro pecado, e etc, etc. Então Deus foi revelando a Moisés. Agora, os acontecimentos em si, histórico, está ali, Êxodo, basicamente, ali no Egito, próximo ao rio, o Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho. Desce ali ao extremo sul da península do Sinai, Monte Horebe, e ali Deus revela a Moisés todo o conteúdo que ele registrou, dando o título que nós conhecemos como Levítico. Leis levíticas, leis sacerdotais, leis litúrgicas, culticas, etc. Leis do tabernáculo. Depois nós temos a peregrinação em direção à terra prometida, Números, e aí depois o povo estacionado diante do Rio Jordão para atravessar e começar a conquista, porém não mais sob a liderança de Moisés, mas sim sob a liderança de Josué. Então eles ficam parados ali, e ali Deus dá a Moisés o livro de Deuteronômio. E aí depois Moisés morre, Josué assume, lidera o povo na travessia do Rio Jordão e as batalhas de conquista da terra prometida. Tudo isso, acredito que todos os irmãos aqui sabem, não é? A gente está falando, claro que a gente vai se aprofundar em boa parte desse conteúdo histórico, mas aqui uma visão panorâmica do Pentateuco. Mais algumas informações, voltando lá à forma como os judeus se referem a esse conteúdo que nós chamamos de Pentateuco, e o nome específico de cada um desses livros de acordo com os judeus. Os judeus chamam de Torá, ali com H no final, para dar o Torá,
ou como já dissemos, lei. Sendo essa obra o código legislativo. Isso aqui seria como a constituição da nação, código legislativo, dado por Deus, não ali com arranjos humanos, jeitinho humano, não, a lei vinda de Deus para ser seguida pelo seu povo, seria a legislação de toda a nação, no que tange, especialmente, as leis litúrgicas, culticas. Então nós temos ali chamadas leis cerimoniais, nós temos ali as chamadas leis morais, e temos as leis gerais de propriedade de terra, de posse, etc. Torá. Sei que você não está conseguindo ler o conteúdo, embora ela tivesse sido, de fato, escrita ainda antes da utilização dos chamados pergaminhos ou rolos, mas depois ela ficou, principalmente nos dias de Jesus, organizada assim em rolos. E aí a gente de vez em quando usa a expressão, né? Desenrola o rolo aí, irmão. E é isso aqui, ó. Literalmente. Lembrando que é de lá para cá. Então, se você vai enrolando o rolo de lá e desenrola todo esse lado de cá, você chegaria no Gênesis. Aí você vai lendo, enrolando aqui, desenrolando o lado de cá, vai vindo, até você encerrar aqui no final, no Deuteronômio. É um rolo só, chamado de Torá. Para os judeus é um único rolo, são 5 livros em um rolo. Todo esse aqui, que eles chamam da lei, ou a Torá. Claro, já na época agora em que a imprensa, depois da imprensa ter sido inventada, aí dessa forma aqui, mas aqui estão os 5 livros, a Torá, que volta a dizer, nós conhecemos como Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, mas originalmente nenhum desses nomes aqui, pelos judeus, são reconhecidos até hoje, nenhum desses nomes. A gente vai falar quais são os nomes dos livros em seu original. Importante, a Torá corresponde apenas aos 5 primeiros livros da Bíblia. Eu já ouvi muito pregador, às vezes, se referir a todo o Antigo Testamento como a Torá. Está errado. Todo o Antigo Testamento não é a Torá. A Torá, como eu acabei de apresentar a vocês, aqui é só os 5 primeiros livros. Aqui está a Torá. Quando se refere a todo o Antigo Testamento, o nome que é dado é outro. É esse aqui, ó. Todo o Antigo Testamento é chamado pelos judeus de Tanakh. Na verdade, se fosse falar como eles falam mesmo, é até difícil. É Tanakh. Esse K aqui é um som que ele chama de gutural, que você vai fazer o K, mas sai Tanakh, Tanakh. Não tenta muito não, que costuma terminar bem não. Mas eles conseguem fazer lá de um jeito, Tanakh. Isso aqui é um acróstico. O que é um acróstico? A letra T, lembrando que originalmente a língua hebraica não possuía as vogais, eram só consoantes. E aí a necessidade de colocar as vogais para que possa tornar-se pronunciável, né? Possível de pronunciar. Mas basicamente seria o TNK, obviamente na língua do idioma hebraico. A gente vai falar daqui a pouco um pouquinho também dessas letras. Então, TNK. Por que TNK? Tanakh. Porque a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, não está dividida como a nossa Bíblia está, que eu falei para vocês no começo. Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. Nós temos a nossa Bíblia, o Antigo Testamento, dividido em 5 grupos. Repito, primeiro grupo, Pentateuco, segundo grupo, os livros históricos, terceiro grupo, os livros poéticos, quarto grupo, os profetas maiores, quinto grupo, os profetas menores. Eles dividem o Antigo Testamento em 3 grupos. Primeiro grupo, Torá. Segundo grupo, Neviim, profetas. Terceiro grupo, Ketuvim, escritos. Então, quando nós nos referimos ao Antigo Testamento dos judeus, dos hebreus,
não falamos Torá. Torá é apenas os 5 primeiros livros. Todo o Antigo Testamento, Tanakh. E eu trouxe também. Na verdade, eu trouxe a Bíblia judaica completa. Talvez muitos de vocês já viram, já puderam ter acesso a ela. Eu já pude ter aqui a felicidade de ler completamente, e ela segue esse modelo de divisão ali, ó, diferente do nosso. A Torá primeiro, depois vem os Neviim, lembrando o hebraico in é plural, Nevi é profeta, Neviim, profetas, Ketuv, escrito, Ketuvim, escritos, e está escrito lá em hebraico, só que, ó, Torá, Neviim, Ketuvim, sempre do contrário. E aí está aqui a divisão, ó, da Torá, os 5 primeiros livros. Se for todo o conteúdo, é esse aqui, Tanakh, Torá, Neviim, Ketuvim. Só para vocês terem uma ideia, eu vou olhar aqui no início dessa Bíblia, no índice, para falar do Antigo Testamento, como é que se dá essa divisão, como é diferente da nossa Bíblia, o conteúdo dela, da divisão. Está aqui, ó. Primeiro, vem, obviamente, Torá, os 5 primeiros livros. Daqui a pouco eu falo os nomes, eu vou pular já para o outro. Depois vem Neviim, os profetas. E aí, eles começam com Josué, dentro do conteúdo de profetas. Depois Shofitim, que são juízes, Shemuel Aleph, Shemuel Beit, as letras do alfabeto hebraico, Aleph Beit, A, B, que a gente chama de 1 Samuel, 2 Samuel. Depois vem Malahim, que são reis, Malahim Aleph, Malahim Beit, e aqui está dentro de profetas. Depois nós temos o que eles chamam de Neviim Aharonim, que são os profetas anteriores, é como eles dividem, e Rashuá, que é o Isaías, aí vem o Jeremias, aí lá vem o Ezequiel, e depois eles chamam de o livro dos 12, nós chamamos dos profetas menores, aí vem os 12. Finalmente chega a terceira seção, Ketuvim, aí no Ketuvim vem Terrilim, Salmos, Mishlei, Provérbios, Iov, que é o Jó, os 5 miligotes, 5 rolos, dentro deles, Shir-Hashirim, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Correlete, Eclesiastes, Esther, Daniel. Olha onde Daniel está. Está ali na parte dos escritos e não dentro dos profetas. Por que que dentro da Bíblia hebraica, Daniel não está dentro do livro dos profetas, mas sim dentro do livro dos escritos? Por um detalhe importantíssimo, Daniel nunca profetizou para Israel, dentro do território de Israel, ou para os judeus, dentro do território de Judá, dentro daqueles moldes dos profetas. Assim diz o Senhor, arrepende-te, abandone o teu pecado. Não, Daniel nunca exerceu o ministério profético, como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel, lá dentro da terra de Israel, conclamando o povo a arrepender-se dos pecados e voltar para Deus. Daniel profetizou dentro da Babilônia, recebendo visões e revelações de Deus para o destino do povo e do mundo como um todo. Mas o fato, olha como é sério, o fato dele não ter profetizado dentro do território de Israel, para os judeus, o descredencia como profeta, porque ele estava dentro da Babilônia. Aquela questão mesmo do nacionalismo extremo dos judeus. Então aqui está a divisão, como eu apresentei a vocês, a lei, Torá, os profetas, Neviim, profetas anteriores, profetas posteriores, e depois os escritos, dentro deles poéticos, os 5 rolos, e finalmente os livros históricos ali no final. Voltando a falar exclusivamente do Pentateuco, esses 5 livros têm um lugar peculiar na estrutura da Bíblia. Irmãos, é muito sério, muita gente não dá a devida importância ao Pentateuco, infelizmente. Agora eu vou falar muito sério para você, uma compreensão, a máxima, a melhor, a mais ampla possível que se possa ter do Pentateuco,
Irmão, faz você entender praticamente a Bíblia toda. Abre o seu horizonte, seu entendimento de toda a Bíblia. E sabe por quê? Parece que é exagero da minha parte, mas não é. Deus comunicou toda a verdade dele, toda a natureza dele, toda a essência, todo o conteúdo moral, legislativo, todo o código dele ali. E o restante da Bíblia, chamando a atenção do povo por não praticar o que está escrito ali. Simples assim. Ele revela a vontade dele ali e todo o restante da Bíblia chamando a atenção do povo por não praticar aquilo que está escrito ali. E eu pergunto, imagina se a gente conhece todo o restante da Bíblia, que tem lá o seu máximo valor, mas não conhece a revelação de Deus, que é a vontade soberana de Deus para que o povo a pratique. Então não desvalorize o Pentateuco. Aqui é a mesma coisa que querer construir um edifício sem dar muita importância lá ao seu fundamento. Olha, vai ser bonito, espelhado, vai ter 100 andares, um arranha-céu e tal. E o fundamento? Não, isso aí depois a gente vê. Isso aí fica... Eu só sei que vai ter uma sala assim, não sei o quê, uma piscina e tal. Rapaz, mas e a base? Não, a base depois de qualquer forma aí, de qualquer jeito. É isso quando desvaloriza o Pentateuco. A base, o fundamento, o pilar, aonde está toda a estrutura. Então, esses 5 livros têm um lugar peculiar na estrutura da Bíblia. E uma ordem que inegavelmente é a ordem da experiência do povo de Deus em todas as dispensações. E aí, quando a gente fala de dispensações, eu lembro a vocês, quantas dispensações existem? São quanto total de dispensações? Das 7, 5 estão aonde? No Pentateuco. Inocência, está lá. Consciência, está lá. Governo humano, está lá. Patriarcal, lá. Lei, lá. Está no Pentateuco. Aí depois você tem a da graça e finalmente a do milênio, que é mais adiante. Então, imagina você estudar dispensacionalismo, até uma disciplina que nós estudamos no curso médio, mas se você desvaloriza o Pentateuco, você está abrindo mão simplesmente de 5 das 7 dispensações. E aí, quando falo de dispensação, mais uma vez, importante lembrar o que é uma dispensação. O que é uma dispensação? Uma dispensação que vem do grego, oikonomia, a palavra grega para dispensação é oikonomia, e aí, do ponto de vista humano, as etimologias de oikonomia são administração, gerência, ação de administrar, governo, direção de uma casa, finalmente, organização. Oikonomia. A palavra que a gente usa mais aproximada, a economia, essa disciplina, a economia, não lida apenas e exclusivamente com finanças, com recursos financeiros, dinheiro, mas administração de recursos de uma forma geral. É isso que se estuda em economia. Agora, aqui, espiritualmente falando, uma oikonomia, uma dispensação, é como nós nos relacionamos e nós lidamos com a revelação de Deus, com a palavra de Deus. Então, do ponto de vista divino, uma dispensação é um período de tempo criado por Deus para fazer essa comunicação, esse relacionamento entre criatura e Criador. Isso aqui é a introdução, irmão, para a gente entrar aí no Pentateuco, tem que entender, porque ali a gente vai ter essas revelações. Deus vai revelar a forma como Ele quer se relacionar, oikonomia, dispensação, em cada uma delas a forma como Deus lida com o homem. Entender isso responde a muitas perguntas. Por que hoje não pode isso e antigamente lá o Abraão podia? Por que hoje não faz isso e lá o Davi fazia? A gente vai ter que entender o relacionamento naquele tempo, a revelação que eles detinham da parte de Deus naquele tempo, a forma como Deus entregava a ele, porque a revelação de Deus ela é progressiva, começa pequena, vai se ampliando. E aí, irmãos, vamos ser aqui extremamente práticos. Quando uma pessoa, uma criança, um ser que seja,
tem pouco conhecimento, pouca condição de compreender as coisas, obviamente, automaticamente, desta pouco será cobrado. Mas quando tem um conhecimento mais amplo, mais profundo, mais ampliado, obviamente, automaticamente desta, mais será cobrado. Por que antigamente Deus se relacionava de uma forma? O conhecimento era assim. Depois, o conhecimento é amplo. Você quer ver? Vou dar um exemplo. Um exemplo. Quando a Bíblia fala sobre Jó, vou usar o exemplo de Jó. Quem sabe a época aproximada que Jó viveu? Qual era a época? De quem? Ali dos patriarcas. Então, mais ou menos ali no período de Abraão, de Isaac, de Jacó. Estamos ali dentro do Gênesis 12, 13, 14, 15, 30 e pouco, ali. É o período de tempo em que Jó viveu. E aí Deus olha do céu para Jó e diz a Satanás sobre ele: viste meu servo Jó, temente a Deus, se desvia do mal, homem íntegro, homem reto. E aí Jó, com toda aquela integridade, com toda aquela retidão, com toda aquela espiritualidade elevada, comunhão com Deus, a ponto de Deus dar testemunho de Jó para Satanás: reto, íntegro, temente, se desvia do mal. Agora eu pergunto a vocês, qual era a Bíblia que Jó lia? Qual livro da Bíblia já havia sido escrito quando Jó existia? Quantos dos 66 tinha? Absolutamente nenhum. Aí você para e pensa, sem nenhuma revelação de Deus, com todo aquele temor, reverência, santidade e retidão. Agora vê como é que o negócio estreita para o nosso lado. E nós com toda essa revelação? E aí? De quebra ainda tendo a revelação da vida de Jó, o que aconteceu com ele, como que Jó nem daquilo sabia, só foi saber no final. E aí quando no final, aí ele vai dizer: eu te conhecia como? De quê? Fala bem alto. Eu te conhecia de? Meu Deus, conhecendo de ouvir falar, era crente daquele jeito. E você? E eu? Ele conhecia de ouvir falar e era crente daquele jeito. Então, quanto mais revelação, irmão, mais responsabilidade. Se Jó passou por aquilo ali, eu não vou falar isso aqui, que você vai sair daqui agora, vai cancelar o curso, não vai querer mais voltar, mas a gente tinha que aguentar mais, tá? Dispensação, segundo o doutor Scofield, escritor da Bíblia de Estudo Scofield, importante teólogo que ajudou a sistematizar a doutrina do dispensacionalismo, segundo ele, uma dispensação é um período de tempo em que o homem é provado com respeito à sua obediência a alguma revelação específica da vontade divina. Então, uma dispensação é um período que Deus prova um homem, dá uma revelação e prova o homem dentro daquela revelação, daquela vontade revelada da parte de Deus para o homem. E aí, toda dispensação, sem exceção, começa com uma o quê? Revelação. E uma revelação, irmão, é uma responsabilidade. Uma revelação de Deus é uma responsabilidade. Por exemplo, deixa eu abrir um parênteses aqui antes de continuar. Você está lá enfrentando, dentro da sua igreja, na sua congregação, no departamento que você faz parte, de jovens, de missões, de círculo de oração, de varões, um momento espiritual difícil, complicado, céu fechado, nada de sentir presença de Deus, sem salvação de alma, sem batismo com o Espírito Santo, aquele negócio estranho, você fala: meu Deus, o que é isso? Eu vou orar, buscar a Deus para entender o que está acontecendo. Aí você começa a orar, busca a Deus, clama a Deus para que Deus te abra o entendimento, te revele. Aí Deus, por misericórdia, te revela o que está acontecendo, o pecado de alguém, alguma situação ali envolvendo pessoas de responsabilidade elevada dentro da igreja, do departamento, da congregação, seja lá onde for, Deus te deu aquela revelação. Agora, meu irmão, você tem uma responsabilidade.
Você acha que Deus te revelou isso para quê? Para você botar no grupo do WhatsApp? Rapaz, você não sabe o que Deus falou comigo. Sair espalhando por aí e botar... Não, agora você tem uma responsabilidade. Se Deus te revelou, significa que Ele conta com você para mudar aquela situação. Ele mostrou para você, porque agora você é o canal que Ele vai usar para mudar aquela história. Quando a revelação veio, você acha, agora sim, terminou, agora começou. Agora você que orou para Deus te revelar, ore dobrado para Deus mudar aquela situação. Talvez você vai ter que confrontar alguém, vai ser mal visto, mal quisto, vai ser mal interpretado, vai ser colocado de canto, não vai ter oportunidade, vai ser tido como ruim da história. E Deus fala, aguenta aí, é isso aí mesmo, passa esse processo para a gente mudar isso aí. Uma revelação é uma responsabilidade. E toda dispensação termina com uma sentença, uma punição. Se não correspondeu corretamente à revelação de Deus, atrai sobre si o quê? Uma sentença, uma punição. Toda responsabilidade traz consigo aí esse peso, né? A quem mais é dado, mais é cobrado. Então vamos lembrar rapidamente aqui, para a gente voltar para o nosso material antes de meia-noite. As dispensações, os escritos da Bíblia Sagrada encontram-se literalmente dentro de 7 dispensações. Então vamos ver aí rapidinho, lembrar cada uma delas e ver na prática como funciona essa questão da revelação e, consequentemente, da punição. Lembrando mais uma vez, por que eu estou falando isso? Porque dentro do Pentateuco, das 7, temos 5. E lembrar de cada uma delas vai nos ajudar a entender por que aconteceu isso ali no Gênesis. Por que Deus tratou assim com Adão? Por que tratou assim com Caim? Por que tratou assim com Abraão? Por que esse acontecimento na Torre de Babel? Por que? Você tem que entender ou relembrar aqui a questão dispensacional. Primeira dispensação, a inocência. Ela vai da criação de Adão até o pecado do mesmo, de Adão e sua companheira, Eva. Qual a revelação de Deus ali no Éden para o casal? Comam livremente de todas as árvores, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Essa é a revelação. Tenham liberdade, vivam no jardim, dominem sobre tudo, coloquem nome nos animais, desfrutem de tudo, mas não coma dessa, porque se comer dessa, a sentença vai vir, morrerão. E aí o homem falha diante dessa revelação. E aí atrai a sentença, morte espiritual, lá na frente morte física, e se morre a morte física estando morto espiritual, enfrentará a morte eterna, que é a separação para sempre de Deus. Então, o homem foi colocado num ambiente perfeito, sujeito a uma lei simples e advertido da consequência da desobediência. A mulher caiu pelo orgulho, o homem deliberadamente decidiu pecar e pecou. Está lá na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 14. Deus restaurou as suas criaturas pecaminosas, mas a dispensação da inocência termina com julgamento, expulsão do jardim. Aí entra a segunda dispensação, consciência. Esta vai da entrada do pecado no Éden e ela termina com uma sentença. Deus deu a ordem ao homem ali no Éden, depois do pecado. Eles agora estão se relacionando com Deus mediante a consciência, mas o pecado vai aumentando, até chegar no capítulo 6, que o pecado está de uma forma tal que pesa no coração de Deus o fato de ter criado o homem. E Deus determina uma sentença. Qual é a sentença que põe fim à segunda dispensação? Isso mesmo, aí o dilúvio. Vocês estão meio desanimados, vocês estavam de férias? Porque eu estava também e voltei com a corda toda e mais um pedaço, hein? Vocês tratam de voltar logo, hein? As férias acabou, hein? Vocês queriam voltar dia 34 de janeiro, que esse janeiro que não acaba nunca, né? Eu falei, não vou esperar o janeiro acabar para voltar, que não acaba nunca, então
Vamos voltar no 31 mesmo. Terceira dispensação, governo humano. Noé, aquele que escapa do juízo do dilúvio, então vai da saída de Noé da arca até a chamada de Abraão. Abraão é chamado por Deus em qual capítulo da Bíblia? Gênesis capítulo 12. Qual é o juízo que está registrado no capítulo 11, que põe fim, portanto, à dispensação do governo humano? Vocês não fizeram a leitura anual da Bíblia, não? Começa amanhã, viu? Vocês vão ler o Gênesis 11 daqui a 3 dias, mais ou menos, então, aí eu já vou poder cobrar, né? Hoje vocês já esqueceram, leu isso aí lá em fevereiro do ano passado, né? Torre de Babel, a confusão das línguas. Já visto que a ordem de Deus era para que eles se espalhassem e povoassem toda a terra, mais uma vez a rebeldia humana, intentando contra a ordem divina. Nós não vamos espalhar para lugar nenhum, nós vamos ficar aqui, construir uma torre que toque o céu e ninguém vai espalhar. Aí Deus, como é que é? Não vai espalhar não? Então fique aí, quero ver vocês se entender e ficar aí. Aí começou aquela confusão de língua e aí teve que espalhar. Capítulo 12, Deus chama Abraão. E com a chamada de Abraão, nós temos a dispensação patriarcal, que vai da chamada de Abraão até a promulgação da lei mosaica, lá no Monte Sinai, ou Horebe. Juízo do final da dispensação patriarcal. O povo, descendente de Abraão, de Isaac, Jacó, os 12 filhos de Jacó, que teve o nome mudado para Israel, desceram para o Egito, para um período de peregrinação, porém, gostaram do Egito e lá ficaram. E aí o Egito, que abriu as portas e tão calorosamente recebeu os filhos de Jacó, depois fez o que com eles? Escravizou. Então o juízo, 400 a 430 anos aproximadamente de cativeiro egípcio, vamos chamar assim. E aí Deus então levanta o libertador, Moisés, para tirar o povo do Egito, tira as 10 pragas, abertura do Mar Vermelho, atravessa, vai até o Sinai e lá entrega a Torá, a lei, Pentateuco. É aqui que ele surge, com a chamada de Moisés, a libertação do povo, a condução até o Horebe, o Sinai, e ali Deus dá a Moisés toda a revelação, do Gênesis e daqui do Êxodo até o Pentateuco, como Deus quer se relacionar com o seu povo. O que Deus não vai mais tolerar, o que é pecado, o que não é, como agradar a Deus, como cultuar, como adorar, o que não pode, o que pode, qual é a sentença para isso, qual é a punição para aquilo. Está aqui. E a lei foi conduzindo o povo até Cristo. Então ela vai até o Calvário. No Calvário, só para a gente fechar aqui as 7 dispensações, embora vamos estudar as 5, porque está dentro do Pentateuco, mas para fechar, temos a da graça na qual estamos, que vai do Calvário até o arrebatamento da igreja. E qual juízo descerá sobre a terra ao final dessa dispensação? A grande tribulação, o juízo dos 7 anos, para aqueles que aqui ficarem, não será o nosso caso, que subiremos. Finalmente, a 7ª dispensação, a milenial, no final da grande tribulação, a vinda de Jesus em glória, estabelecimento do milênio. Tem juízo no final do milênio? Tem. Qual juízo? O juízo final. O grande trono branco finaliza aqui as 7 dispensações e terá início, então, novo céu e nova terra. Isso aqui até, em parte, relembramos aí o que estudamos também lá na escatologia. Vamos voltar para o material aí, onde a gente tinha parado mesmo, na página 28, né? Página 5. Ele faz uns parênteses assim, fala tanto, parece que não, ainda estamos na 5 ainda. Eu parei aqui na 4, mas boa parte dela eu já falei, da dispensação, todo esse resumo. No meio da página 5 aí, Embora o Pentateuco seja um documento composto de livros individuais, a sua totalidade traz uma narrativa ininterrupta de uma história completa que vai da criação até a morte de Moisés. Então, mais uma vez eu lembro daquela história do rolo lá. Para nós são 5 livros, para eles é um, do Gênesis ao final do Deuteronômio. É
um livro, uma revelação, um conteúdo de Deus falando com o seu povo, desde a origem, desde a criação, até ali, final do Deuteronômio, com a morte de Moisés, o responsável pela escrita de todo esse conteúdo revelado por Deus. O Gênesis é o livro do quê? O significado de Gênese é origem, Gênese, início, Gênese, o começo. Às vezes a gente usa a expressão, a Gênese daquele problema, é a origem, a Gênese daquela empresa, é o começo, a Gênese, o início, a origem. Então, no livro do Gênesis, que é uma palavra grega, justamente porque o conteúdo do livro fala de origem, de começo, de início. Então, nós temos aqui o início da vida, da ruína por causa do pecado. As primeiras palavras, no princípio, Deus, fazem um contraste notável com o final. Como é que termina o Gênesis? Com um caixão no Egito, o caixão de José. Ele morre, é colocado num caixão, faz os seus irmãos jurarem que ele haveria de ser embalsamado. Ó, irmão, José era fora de série a visão de José, hein? Ele morre lá, ele diz assim, olha, eu morrerei, mas Deus nos visitará, e vai nos tirar do Egito, e vai nos levar para a terra que ele prometeu ao nosso bisavô Abraão, ao nosso avô Isaac, ao nosso pai Jacó. E tem uma coisa, hein? Quando Deus cumprir a promessa e levar vocês, não me deixa aqui não, hein? Pega o meu corpo e leva ele. Não me inclua fora dessa. Eu quero, mesmo morto, eu quero desfrutar dessa promessa de Deus. Eu quero ser sepultado lá na terra que Deus prometeu. Não vou mostrar para vocês agora, mas eu vou mostrar quando ele foi enterrado, em que lugar e por quem. Está na Bíblia. Está lá já no livro de Josué. Termina o Pentateuco todo, ele sai, Josué que vai conquistar, está lá onde ele foi. Então, todo o livro de Êxodo, o povo está atravessando o Mar Vermelho, e o caixão de José atravessou o Mar Vermelho também. É, irmão, de verdade mesmo. Maná caindo, o povo comendo. O José não comeu, mas ele ficou ali perto. Isso é muito sério, né? Interessante. Como é que ele falou? Vocês vão, mas não me deixa aqui no Egito, não. Lugar de quem tem promessa não é no Egito, não. Eu vou morrer porque não tem como, já estou com 110. Mas leva o meu corpo. Embalsamaram o corpo dele, e aí termina o Gênesis com ele embalsamado. O livro do Êxodo, que é o livro da redenção. A palavra Êxodo significa saída. De vez em quando nós ouvimos a expressão, o êxodo rural, é o que? As pessoas saindo do campo, da região rurícola, e vindo para a cidade. Hoje parece que está acontecendo mais o inverso, um êxodo urbano. As pessoas estão abandonando a cidade, querendo voltar para o campo, para a tranquilidade, para a paz. Então o êxodo é uma saída, que é a primeira necessidade de uma raça arruinada, é ser liberta, ser redimida, ser restaurada. E aí, eu gosto sempre de fazer esse parêntese aqui também, comparativo, entre o Gênesis, ou o livro do Gênesis, e o Êxodo. Qual é a comparação interessante de se fazer aqui? Enquanto o Gênesis, como nós vimos, começa num jardim maravilhoso, glorioso, com a presença de Deus reinando abundantemente, perfeita, com o primeiro casal, mas o Gênesis termina com um caixão no Egito. E o livro do Êxodo começa com o povo de Deus escravo no Egito. E termina como? Termina com a construção do tabernáculo e a glória de Deus descendo, inundando todo o ambiente, alguns sequer conseguindo ficar de pé, e todos ali sendo impactados pela glória de Deus. E aí aquelas coisas de pregador que tem a mente fértil, e aqui às vezes a gente dá uma mensagem, de repente você consegue também, pega aí, pode pregar, você vai dizer assim, você sabia que tem crente Gênesis e tem crente Êxodo? Quem é o crente Gênesis? Começou bem, lá no jardim, glória de Deus, presença, comunhão, terminou como? Terminou com um caixão morto no Egito.
E o crente Êxodo começou até mal, escravo lá no Egito, mas Deus resgatou, arrancou ele de lá, atravessou com ele o Mar Vermelho, passou com ele no deserto e terminou com a glória de Deus descendo na vida dele e ele sendo ali cheio da presença de Deus. É claro que o melhor é sempre começar bem e terminar bem, mas se você não puder ter essa possibilidade, né, de começar bem e terminar bem, o melhor mesmo é como as coisas terminam. Que adianta começar bem e terminar mal? O importante é como as coisas terminam. Então o crente Êxodo começou até mal, mas terminou bem. Agora o crente Gênesis começou bem, mas terminou mal. Fechando parênteses aqui, mente de pregador, né? Quem sabe você faz algo melhor, aí extrai disso daí e faz uma pregação mais impactante. Mas vamos lá, o Levítico é o livro do culto, da comunhão. É o livro do exercício de fé para os remidos. Então Deus redime um povo, tira o povo do Egito, mas não vai pegar esse povo que é um bando de ex-escravos e colocar na terra prometida, sem lei, sem regra. Não, para no Sinai para receber leis, código de Deus, entender a vontade de Deus, como é que agrada a Deus, como se relaciona com Deus, como adora a Deus, como servir a Deus, como cultuar a Deus, quem vai liderar o culto, de que forma, vestindo o quê, qual dia, qual festa, etc, etc. Não pega esse povo e coloca lá, não. Por que você acha que a gente fala assim, parece que Jesus não vai voltar nunca, está demorando? É porque está arrumando esse povo aqui, irmão, para a gente não chegar lá sem saber o que fazer. Então a gente primeiro tem que aprender a ser cidadão do céu aqui. Como é que é o cidadão do céu? O cidadão do céu é santo, então aprende aqui a abandonar o pecado, já viver em santidade. Porque se você aqui na terra não tem prazer de ficar na presença de Deus 10 minutos, vai fazer o que na eternidade no céu? Tem que aprender aqui. Então vai aprender a tirar os carrapichos dele, a parar de gostar do pecado, começar a gostar de dar glória a Deus, começar a gostar de culto, de chegar cedo, de ir embora só no final, parar com esse negócio de chegar atrasado, querer ir embora cedo, não aguenta. Mas vai fazer o que no céu? O deserto é para preparar o cidadão da terra prometida. Tá mesmo, irmão? Sério? Tá mesmo, olha aí. Levítico, leis, para pegar esse povo lapidar, ó, aqui pode, aqui não pode, aqui pode, aqui não pode, isso você come, isso aqui você não come não, isso aqui você veste, isso aqui você não veste não, hein? Levítico, aprender a ser santo, para poder morar na terra santa. Aí vem Números, fala das experiências de um povo peregrino, os remidos passando por um cenário hostil, a caminho de uma herança prometida. Aliás, que o livro de Números tem esse nome por conta das contagens que a gente faz ali dentro do livro, né? Mas, para os hebreus, tal qual os outros livros, tem outro nome. Aqui fala das experiências do povo no deserto. Daqui a pouquinho eu vou falar mais, ainda hoje, vai dar tempo. Finalmente, Deuteronômio, retrospectivo e perspectivo. É um livro de instruções para remidos que vão tomar posse da herança. Deuteronômio é um livro de repetição da lei, é uma recapitulação, é um sermão de Moisés pregando tudo aquilo que Deus havia revelado a ele, e ele entregou ao povo no Êxodo, no Levítico, em boa parte de Número. Por que Moisés está pregando de novo para o povo? Não é que ele está pregando de novo, é porque em Deuteronômio nós temos o quê? Um outro povo. Porque o povo que Moisés pregou, o que aconteceu com eles? Morreu no deserto. Esse que vai tomar posse da terra prometida é outro, à exceção de dois. Quem? Josué e Caleb. Esse ouviram o sermão pela segunda vez. Agora aquela turma toda de mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, estava ouvindo agora. Olha, não faça isso porque os seus antepassados fizeram, estão sepultados lá no deserto. Aliás, eu falei que a exceção de Josué e Caleb, deixa eu acrescentar um terceiro aqui. O caixão lá do José também, tá? Ele foi também. A gente vai ver lá na frente. Estamos falando aqui dos vivos, Josué e Caleb. Mas o José, você vê
os que morreram foram sepultados no deserto. E aí a gente sepulta o José, José não, ele foi fiel, continua com o corpo dele até levar na terra prometida. Não sepulta ele no deserto aqui não, ele vai continuar com vocês até o fim. Então, repetição da lei. Finalizando aqui a introdução, para ver se a gente consegue começar a nossa aula hoje, né, irmão? Pentateuco, referência ao Pentateuco, por expressão, para a gente entender aqui a autor e data, livro de Moisés, o livro da lei de Moisés, o livro do Senhor, o livro da lei de Deus, entre outros, revelam e autenticam a autoria mosaica do Pentateuco. Isto é, o divino rei de Israel fez com que seus mandamentos fossem escritos através de Moisés, e a data é essa aí, ó, aproximadamente 1400 anos antes de Cristo. Portanto, 3.400 anos atrás, aproximadamente. E quando você lê ele, parece que foi escrito hoje, porque a lei de Deus é eterna, a verdade de Deus é imutável. Você lê algo que Deus falou há 3.400 anos atrás, você fala, ó, está acontecendo agora, foi hoje que escreveram isso? Não, tem mais de 3.400 anos, ou aproximadamente. Vamos para o primeiro deles, o livro do Gênesis, da origem, do começo. Deixa eu beber um pouco de água aqui. Livro do Gênesis. Gênesis, está aí no material, é o livro dos começos. Recorda não somente o começo do céu e da terra, mas também o começo da vida vegetal, da vida animal, da vida humana. E também de todas as instituições e relações humanas. Tem sido chamado o viveiro, né, de onde sai a vida, origina a vida, das gerações da Bíblia, pelo fato de nele se encontrarem todos os começos, de todas as grandes doutrinas referentes a Deus. Olha que coisa seríssima. No Gênesis, primeiro livro da Bíblia, você tem nele revelação da doutrina de Deus, do ser de Deus, do caráter de Deus, da moral de Deus, da natureza de Deus, da criação de Deus. Você tem ali informações da antropologia bíblica, a origem do homem, como ele foi criado, a imagem, semelhança, esses conceitos. Então, antropologia está ali. Hamartiologia, a origem do pecado, sua entrada na esfera humana, suas consequências, o seu poder deletério sobre toda a humanidade. Salvação, soteriologia, promessa de redenção, de resgate, de restauração. Que mais? Ainda em figura, fala do novo nascimento, regeneração, nova criação, depois de um estado de caos e ruína. Então, só no Gênesis, olha essas grandes doutrinas que estudamos lá dentro do conteúdo da teologia sistemática. Teontologia, antropologia, hamartiologia, soteriologia. Você precisa do Gênesis para entender a base, a origem dessas doutrinas fundamentais. Com o Gênesis começa também a progressiva autorrevelação de Deus, que se completa em Cristo. No Gênesis, encontramos os 3 principais nomes da divindade, os quais aí estão: Elohim, Jeová, que é já a transliteração e perdoe aqui a expressão, a aportuguesação, né? Trazer para o português o impronunciável tetragrama, o Yod, Re, Vav, Re, Jeová, Yahvé, e o nome Adonai, e também os seus 5 mais importantes nomes compostos, que eu vou falar já já, mas primeiro vamos aqui a mais alguns slides. Gênesis, começando ali, aquela expressão, o hebraico, de lá para cá. O que está escrito lá, de lá para cá? Primeira palavra lá, está aqui já transliterado. Bereshit.
O que é transliterar? Lembrando a vocês, transliterar é quando você pega a letra do alfabeto hebraico e vai mudando para as letras do alfabeto latino, o alfabeto que nós usamos da língua portuguesa. Está lá a primeira letra, lá no começo, lá, é um beit, é referente ao B. Depois você tem um rosh, que é referente ao R, e assim sucessivamente. Então a gente vai transliterando para formar a palavra aqui, de forma que nós consigamos pronunciar na nossa língua. Então, Bereshit, a segunda palavra, Bará, a terceira, está ali o nome de Deus, aliás, o nome Deus, Elohim, Deus, Elohim, Et Hashamaim, Veet Haaretz. Traduzindo, primeiro nós vimos no original, depois nós vimos a transliteração, finalmente a tradução. Bereshit. No hebraico tem essa questão. A palavra reshit, reshit é princípio, B é no. Só que eles juntam aqui tudo. Bereshit, no princípio, fica tudo junto. Por isso você vê lá, Bereshit, no princípio, é o B e o reshit, no princípio. Bara, criou, o verbo criar aplicado única e exclusivamente a Deus, porque significa criar a partir do nada. Só Deus tem a capacidade de criar a partir do nada. Os homens, o verbo utilizado é yatzá, que é transformar, usar uma matéria-prima existente e fazer qualquer outra coisa. Deus cria a partir do nada. Bará. Elohim, está aqui, ó, Deus, Elohim, primeiro nome atribuído a Deus, que significa Deus, que aparece na Bíblia. Os Shamaim, chama o céu, né? Plural Shamaim, os céus, Veet, Ea, Haaretz. Haaretz é terra, Haaretz, a terra. Então, Bereshit, bara Elohim, Et Hashamaim, Veet, Haaretz. Por que eu estou trazendo o primeiro versículo da Bíblia, primeiro versículo do Gênesis, as primeiras palavras, e apresentando-as a vocês aqui? Porque a partir daqui, nós vamos aprender um princípio que é aplicado em todo o Pentateuco, que nós chamamos de Pentateuco. Mas os judeus chamam de quê? Qual o nome? Torá, ou lei, Torá. Nós vamos pegar um princípio aqui que é utilizado em toda a Torá. Está aqui, você depois, se quiser, vai poder pegar, abrir, conferir, ver. É isso mesmo que eu vou aqui vos apresentar. O livro do Gênesis é conhecido pelos hebreus não pelo nome de Gênesis. Essa é uma expressão grega, que significa origem, começo. Por quê? Alguém leu o conteúdo e disse, esse livro fala de origem, de começo, de princípio. Então vamos colocar qual é o nome nesse livro? Gênesis. Então originalmente não tinham esses nomes. Êxodo, esse livro aqui fala de saída, o povo saindo do Egito, então vamos colocar o nome de saída, Êxodo. Mas para os hebreus não funciona assim. Qual é o nome do livro para um hebreu, do primeiro livro da Bíblia? Só lembrando aqui, ó, Bereshit, Bar, Elohim, Et, Hashamaim, Veet, Haaretz. Qual é a primeira palavra que aparece na Bíblia quando você abre? Palavra hebraica, está aqui. Qual é a primeira palavra? Bereshit. Então o judeu chama o primeiro livro de Bereshit. A primeira palavra dá o nome do livro. Então abriu o livro que nós chamamos de Gênesis. Ele abre. A primeira coisa que ele lê, Bereshit. Qual é o nome desse livro? Bereshit. Traduzido é no princípio. E aí vamos aplicar o mesmo a todos os demais livros da Torá. Então, como é que é conhecido os outros livros da Torá? Está aqui, ó. Bereshit é o Gênesis. O que nós chamamos de Êxodo, eles chamam de Shemot. Qual é a tradução da palavra Shemot? Shemot é os nomes. Se você abrir na sua Bíblia, está lá. E estes são os nomes dos filhos de Israel que desceram ao Egito, etc. Só que no original está, os nomes são estes dos filhos de Israel. Então, os nomes, Shemot, os nomes. Então, o nome do livro para eles é a primeira palavra que aparece lá, Shemot. Então, o nome do livro é Shemot.
terceiro livro, nós chamamos de Levítico. Por quê? Porque alguém leu e falou: meu Deus, quanta lei para os levitas, quantas leis levíticas. Esse livro é o livro do Levítico. Só que quando você abre a Bíblia, está escrito assim: e chamou Deus, chamou, vaikra, chamou, é um chamado. Deus está chamando. A verdade, essa palavra vaikra, ela traz um sentido de chamar forte, é uma convocação, é um brado, é um grito forte, é um chamamento, é uma convocação. E aí quando você lê o conteúdo do livro, você percebe, Deus está chamando, gritando, convocando o seu povo para quê? Para um estilo de vida. Qual o estilo de vida que é citado em todo o livro? Santidade. Então é um chamado à vida santa, um chamado à vida separada do pecado. Vaikra. O quarto livro, que nós chamamos de Números, porque, na verdade, em grego, a palavra é aritmoi, só que já traduzido para o latino, numeri, números, aritmoi da aritmética, né? Aritmoi, números, numeri. Por quê? Porque alguém leu lá e começou: os filhos de Ruben que saíram foram 12.000, da tribo tal, da casa tal, da família tal, da descendência tal, foram tantos mil. Da casa de não sei quem, foram tantos mil. E depois da tribo de Simeão, da casa tal, da família tal, da tribo tal, foram tantos mil. E depois da casa de Levi, da casa tal, da família tal, da tribo tal, e tantos mil. E de Judá, e não sei o que, e Naphtali, aí você lê tudo aquilo lá, e o total de todos que saíram, somando a casa tal, com a família tal, da tribo tal, aí você fala: meu Deus, quanto número, venci isso aqui. É onde muitos garram, né, na hora da leitura bíblica anual, não é? Aí você consegue vencer aquilo ali, vai para frente. Aí ele diz assim: e esses trouxeram oferta, a oferta da família tal, da casa tal, foram tantos boi, tantos cabritos, tantos carneiros, tanto não sei o que, e aí conta lá. Mas não foi só a família, esse também trouxe, aí vai os 12 lá, todo mundo. E a soma das ofertas de todos esses da casa tal, com a tribo tal, você fala: meu Deus, quanto número. Aí você vence essa parte, aí começa a ir adiante, aí você descobre que esse povo todo morre lá no deserto. Aí vem uma outra turma, aí o pessoal fala: eu não sei o número dessa outra turma, vamos fazer o quê? Então da tribo tal, da casa tal, da família tal, aí botaram o nome do livro de número, né? Porque é óbvio, não falta ali é número. Mas para o hebreu não tem nada a ver, não. A gente até dá risada aqui, mas para ele isso aí tem uma importância, porque tem a ver de genealogia da casa, a tribo que era mais forte, que tinha mais gente, a que podia liderar, porque depois que fez a divisão no tabernáculo, aonde a tribo de Levi ficava no centro, 3 tribos ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste, as tribos maiores e mais fortes lideravam aqueles grupos. Para eles tinha muita importância, para a genealogia, para as casas, etc. Para nós fica uma coisa assim. Mas quando você abre a Bíblia, no livro que nós chamamos de Número, está escrito lá assim: no deserto, olha aí, ó, no Bemidbar, deserto, lugar que a gente não gosta de passar, mas tem que passar, Bemidbar, no deserto. Então o nome do livro é Bemidbar, no deserto. Finalmente, Devarim, Devar, palavra, Devarim, palavras, são as palavras, estas são as palavras que Deus falou por intermédio de Moisés. Então está lá o nome do livro, Devarim. Gleibs, pediu uma ajuda aqui, esse aqui está dando uma microfonia bem forte aqui, não sei se é por conta do meu retorno, se puder dar uma força para a gente aqui. Então, esses são os livros do Pentateuco, para nós ali, Pentateuco, para eles aqui a Torá, os 5 livros, né, dentro do seu idioma original. Voltando lá ao Gênesis, para nós, para eles lá, qual é o nome? Você lembra? Tirei dali, qual é o nome do livro? Vocês estão bons no hebraico, já dá para cobrar na prova, né? Bereshit.
Vamos voltar para o nosso material. Já estamos na página... Já estamos na 7 aí. Está rendendo bem, né? Estávamos falando aqui sobre os nomes de Deus, os 5 principais nomes compostos de Deus apresentados no Gênesis. Primeiro nome aí, ó, já que vocês estão bom mesmo no hebraico, tá lá, ó, Yod, Re, Vav, Re, Ire. Jeová, já colocamos ali as vogais para conseguir pronunciar. O Yod seria o Y, o Re, o H, o Vav, o V, mais uma vez o Re, o H, né? Então Yod, Re, Vav, Re, o Y, H, seria um W aqui melhor, né? W, H, mas está aqui um V. Jeová, Jirê, que significa o Senhor que provê, o Senhor provedor, aquele que traz a providência no momento e na hora certa. Está revelado lá no Gênesis, esse nome composto de Deus, Jeová Jirê. Um outro nome de Deus que é apresentado ali, Jeová, o Yod, Re, Vav, Re, Nissi. Nissi é bandeira, mas não é simplesmente como está aqui, né? Talvez no vídeo não dê para ver, porque eu afastei, mas aqui algumas bandeiras do Brasil, do Estado do Espírito Santo, município de Vila Velha e outros, mas não é simplesmente a bandeira. O significado de bandeira significa a vitória sobre o inimigo. O balançar da bandeira é triunfar sobre o inimigo. Então, quando se diz que Jeová é a nossa bandeira, Ele é aquele que nos garante o triunfo sobre o nosso inimigo. Ele é aquele que garante que ao final da batalha é a nossa bandeira que será erguida e flamulada, né, ali diante do adversário. Terceiro nome composto de Deus que aparece no Gênesis, Yod, Re, Vav, Re, Jeová, Shalom. Shalom significa, Shalom é o quê? Paz. E a gente já falou de alguns nomes de Deus, por exemplo, Senhor, Adonai, Senhor, Adonai. E aí, quando você quiser mesmo gastar o seu hebraico, você encontra o irmão na rua, ao invés de falar paz do Senhor, você fala o quê? Shalom Adonai. Shalom Adonai. Paz do Senhor. Shalom Adonai. O Senhor é a paz, é aquele que nos dá a paz, a tranquilidade, a segurança. Temos ainda, esse aqui é o mais difícil de pronunciar, Jeová, o Yod, Re, Vav, Re, Tzidkenu. O hebraico, ó, você está vendo essa letra que parece até um Y, com a base deitadazinha assim? Isso é uma letra, Que letra é essa? Tss. Tss. TS aqui, ó. Tss. Então, quando você vê aquele, é o nome da letra, é um tzad, tzad, tzad. Aí você vai colocar essa letra, tzidkenu, tzidkenu. Jeová, tzidkenu. Aí tem que fazer o tss mesmo, que é a letra. O alfabeto hebraico, você é o Aleph, Bet, Gimel, Dalet, e lá vai embora um monte de letra diferente. E aqui está o tzad, tzidkenu. O que significa? É justiça, é aquele que nos justifica ou faz justiça. E por último aí o nome Jeová Shama, não é Shema, é Shama. Shema, você sabe, né? É ouvir, dar ouvido. O nome da nossa escola teológica, Shema, prestar atenção, dar ouvidos à palavra de Deus, estar atento à revelação de Deus. Isso é Shema, Shema, que na verdade é Shema, Ishma. Aqui é chamar, é estar presente, se fazer presente no local, estar junto, estar ao lado de, estar próximo de. Então o nome Jeová Chamar. E tudo em certa ordem que não podia ser alterado sem haver confusão. Então nós temos esses nomes de Deus apresentados no Gênesis. Uma boa notícia, meu irmão, hoje a gente vai terminar a aula um pouquinho mais cedo aí, vocês estão voltando meio cansados, a gente pegar, vou terminar aqui na página 8, semana que vem eu pego mais acelerado aí, porque, embora esteja em pouco aqui,
mas eu entendo que foi muita informação. Talvez seja necessário rever o vídeo lá, pausar, tirar foto, pegar aquelas informações. Então, isso aqui é uma introdução, depois a gente vai acelerar o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Mas, enfim, voltando aí à página 8, o primeiro versículo anuncia o propósito do livro. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Os israelitas, a quem foi primeiramente dirigida a mensagem do livro, aprenderam que o Deus da Palestina, de Israel, da Terra Santa, era também o Deus de todos os países, de todas as nações, e que o Deus de uma nação, Israel, era também o Deus de todas as nações. Ora, sendo ele o Deus criador de toda a terra, devia, por fim, tornar-se o redentor de toda a terra. O livro relata como se tornou necessária a redenção, devido ter um homem pecado e caído nas trevas, e como Deus escolheu uma nação a fim de que levasse a luz da verdade divina às demais nações. Então nós temos ali a escolha soberana de Deus na pessoa de Abraão e Isaque. Quando Isaque tem 2 filhos, Esaú e Jacó, Deus escolhe Jacó ao invés de Esaú, troca o nome de Jacó para Israel, e a partir dali nós temos a nação de Israel, das 12 tribos, que Deus escolhe para revelar-se a partir de Israel a todo mundo. Ser Israel, portanto, a luz das nações, a luz dos povos, a luz dos gentios. Então, com a finalidade de termos uma boa visão panorâmica do Gênesis, dividiremos o conteúdo do livro em 9 fatos principais, e na sequência passaremos a analisar os mesmos, pois assim procedendo, poderemos gravar em nossa mente estes fatos mais importantes. Então estão aí os 9 fatos no seu material, eu projetei aqui, e aqui eu aproveito para dizer a vocês o método que utilizaremos a partir daqui até o final do curso. Agora vai ter um ponto de inflexão daquilo que nós fizemos no ano passado com a teologia sistemática, a partir do que vamos fazer daqui para frente. Quem venceu aquela primeira etapa, e aqui todos venceram, quem está acompanhando em casa, de perto, de longe, venceu, está prosseguindo. Agora, como diz, o carro vai andar um pouquinho mais apertado agora, vamos cobrar um pouquinho mais. Qual é o nosso modelo, sistema de ensino aplicado daqui por diante? É óbvio que nós não vamos estudar o Gênesis, e eu vou falar para você, o livro, capítulo 1 é assim, o capítulo 2 é assim, o capítulo 3 é 50 capítulos do Gênesis, 40 capítulos do Êxodo, e por aí vai. É óbvio que nós não vamos estudar assim. Então nós vamos pegar fatos principais, cruciais, pontos fundamentais de cada livro, e aí eu vou trazer aqui para os slides uma aplicação, uma exegese, uma interpretação aprofundada daquele ponto do livro. No Gênesis, são 50 capítulos. Eu dividi aqui em 9 pontos ou fatos principais. E aí, a partir da semana que vem, nós vamos fazer isso. Criação. O que envolve a criação? Capítulo 1 e 2. Aí eu vou falar um pouco sobre a criação. Depois nós vamos falar sobre a queda. É só o capítulo 3, mas nós precisamos dar ênfase à queda, porque todo o restante gira em torno da redenção, que é uma necessidade para os caídos, por causa da queda. E aí o capítulo 4, a primeira civilização. Depois nós vamos falar sobre o dilúvio, que vai do capítulo 5 ao 9. Depois nós vamos falar da dispersão das nações, capítulo 10 e 11, a Torre de Babel, Nimrod, a origem de Babilônia, a terra de Siná, ponto fundamental. E aí depois a gente entra na parte dos patriarcas, sendo a vida de Abraão narrada do capítulo 12 ao 25, sendo que dentro da vida de Abraão, ali no 17, tem o nascimento de Isaque, que está dentro, então nós vamos falar do Isaque do 17 ao 35, aqui no 25 já tem o nascimento de Jacó, que vai até o 35, então a gente já vai falar aqui do Jacó, e do capítulo 37 ao 50, com o hiato ali do capítulo 38, que fala um pouco da história de Judá, mas basicamente do 37 ao 50, o personagem principal é José.
e a gente vai fazer, então, uma análise panorâmica da vida de José. E assim vamos proceder nos demais livros. Quando a gente for estudar o Êxodo, vou fazer a divisão do livro do Êxodo, a escravidão, a libertação, o Sinai, a travessia no deserto, etc., até a construção do tabernáculo. A gente fala desses pontos. No Levítico, leis para os sacerdotes, leis para o povo, leis dietéticas, leis cerimoniais, aí vamos falar sobre ela. No Números, falar um pouco sobre a contagem, não vou falar muito sobre a contagem, não. Aí vai falar dos incidentes no deserto, seus resultados, Deuteronômio e assim por diante até o final. Nós vamos fazer essas análises da Bíblia ponto por ponto. Então, frisando aqui uma vez mais, a nossa metodologia de estudo consistirá na apreciação de pontos importantes dentro do esboço do livro. Então, semana que vem a gente começa com destaque da criação. Aí eu vou precisar muito que vocês, eu espero que já estivessem fazendo isso, mas agora muito mais, se dediquem aí à leitura do conteúdo do material, porque a gente vai chegar aqui e vai fazer o aprofundamento exegético dos pontos principais. Não dá para fazer as duas coisas, ler todo o material e fazer os comentários. Eu vou fazer a leitura aqui do esboço. Olha, o livro do Gênesis está aí, aqui, está vendo aí. Vamos falar agora do primeiro ponto, criação. Então, vou precisar muito agora que vocês leiam. É muita coisa. Para cada aula, você vai ter uma semana para ler 5 páginas, 6 páginas. Coisa que você faz no dia, tira lá um momento, na hora do almoço, de manhã cedo, não sei. Você vai ler aquelas páginas. Para chegar aqui, eu só vou pontuar as principais e a gente poder demandar o nosso tempo mesmo no aprofundamento dos pontos fundamentais de cada conteúdo. Bom, para encerrarmos a nossa aula, vou lembrar a vocês uma vez mais o que iniciaremos amanhã. O que nós vamos iniciar amanhã? Leitura anual da Bíblia. Vamos lá, com sinceridade, quem acompanhou o ano passado todinho aí? Olha aí, que bom, temos uma quantidade boa, razoável. A pergunta agora, quem vai acompanhar esse ano todo? Você falar assim, se Deus me ajudar, você acha que Deus não vai te ajudar a ler a Bíblia? Você que tem que se ajudar. Se Deus me der força, olha. Oi? Escrevendo? Está lendo todo e escrevendo? Que maravilha, aí que benção, é bom, hein? O aprendizado fortalece mais, escrever. Pega depois, já faz uns comentários também, depois lança uma Bíblia de comentário dos irmãos de Alvorada, já dá bênção, né? Mas aqueles que leram já sabem como funciona, os que não leram, como é que funciona? Cada dia, começando de amanhã, eu coloco no nosso grupo 4 capítulos da Bíblia. Vai ter dia que, dependendo do conteúdo, serão 3, vai ter dia que, dependendo do conteúdo, serão 5, mas, em média, são 4 capítulos por dia. E no final da leitura eu coloco ali um comentário sobre o que foi lido naquele dia. Aí é um comentário meu. Gênesis 1, 2, 3 e 4. Aí no final lá, meu comentário sobre aquele grupo de capítulos que lemos. Eu vou colocar no grupo, mais uma vez, a tradução da Bíblia King James. Você é obrigado a ler a King James? Não. Você pode ler na sua Bíblia que você costuma ler. Eu quero ler na Revista Corrigida, na Revista Atualizada, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, Nova Bíblia Viva. Não, eu quero ler na Torá, na Tanakh. Pode também. Eu acho que vai demorar mais. Mas pode também. Lê a tradução que você quiser. Aí só vai lá e pega o comentário no final daquele dia e vai lendo ali. Bom, como são mensagem de texto, não pesa no celular de ninguém, não vai imagem, não vai foto, não vai vídeo, então eu vou colocar ali, é texto, não pesa no celular, porque às vezes a pessoa não quer acompanhar, já está lendo com outro grupo, já começou a ler em janeiro e tal, não precisa sair do grupo por conta disso. Todo dia vai chegar, se você está já lendo, acompanhando o outro, não vai te atrapalhar, não precisa ficar estressado, porque o pastor todo dia coloca texto da Bíblia ali com comentário, não pesa, e você só precisa ler, de repente, se queira, o comentário. Então,
geralmente bem cedo, no início da manhã eu já coloco, ou se eu vou dormir muito tarde, já na virada da noite, já põe no início da madrugada, já para cada um dentro do seu horário já ter ali o conteúdo para poder ler. Então está aqui a informação a todos presentes que nos acompanham, estão também nos grupos daqui da Escola Teológica Shemá, curso básico que está em andamento, outros grupos de outras turmas que já encerraram, continuem enviando para eles. Então, quem deseja participar e ainda não está no grupo da escola ou nenhum grupo, nos procure aí no final, dê o seu número para a gente colocar lá e você participar conosco dessa leitura bíblica. Amém? Vamos ficar de pé para eu liberar vocês ir para casa, ver onde que vocês vão passar essa virada de janeiro aí. E semana que vem, 7 de fevereiro, querendo Deus, aqui estaremos. E na outra, que é 14, a quarta-feira de cinza, irmão, independente do carnaval, ainda com o carnaval, que quarta-feira fosse feriado, é feriado até que horas? A gente começa a aula às 7h30, então não precisa nem perguntar se vai ter aula, né? O feriado termina meio-dia, a aula começa às 7h30, então normal também, já estou antecipando, na quarta-feira de cinza estaremos aqui, querendo Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, graças te damos por essa aula, pelo retorno das aulas, pela volta dos alunos, cada um que aqui estão, pela tua bênção sobre as nossas vidas. Muito obrigado. Leva-nos em paz aos nossos lares, dê-nos ainda um fim de semana abençoado na tua presença. Pai, continua nos fortalecendo, incentivando, motivando, ajudando, se necessário até carregando, até o final dessa jornada, desse curso, para que possamos todos juntos ao término cantar o hino da vitória, no nome de Jesus. Continue nos abençoando, a ti clamamos, ó Deus, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. E todos digam: Amém. Amém. Deus abençoe, vão em paz. Shalom Adonai.